Livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 16, versículo 22. O povo insurgiu-se contra eles. Os magistrados mandaram arrancar-lhes as vestes para açoitá-los com varas. Depois de lhes terem feito muitas chagas, meteram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Este, conforme a ordem recebida, meteu-os na prisão inferior e prendeu-lhes os pés ao cepo. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus, e os prisioneiros os escutavam. Subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo as portas abertas, supôs que os presos haviam fugido. Tirou da espada e queria matar-se. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: Senhores, que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus, a ele e a todos os que estavam em sua casa. Anunciaram-lhe a palavra de Deus a ele e a todos os que estavam em sua casa. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhes as chagas. Imediatamente foi batizado, ele e toda a sua família. Então ele trouxe a família dele para ouvir as palavras de Paulo e Silas. Em seguida, ele os fez subir para sua casa, pôs-lhe a mesa e alegrou-se com toda a sua casa por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os lictores dizerem: solta esses homens. O carcereiro transmitiu essa mensagem a Paulo. Os magistrados mandaram-me dizer que vos ponha em liberdade. Saí, pois, e ide em paz. Mas Paulo replicou: sem nenhum julgamento nos açoitaram publicamente, a nós que somos cidadãos romanos, e meteram-nos no cárcere e agora nos lançam fora ocultamente? Não há de ser assim. Mas venham e soltem-nos pessoalmente. Os lictores deram parte dessas palavras aos magistrados. Estes temeram ao ouvir dizer que eram romanos. Foram e lhes falaram brandamente. Pedindo desculpas, rogavam-lhes que se retirassem da cidade. Saindo do cárcere, entraram em casa de Lídia, onde reviram e consolaram os irmãos, depois partiram. Aqui, eles foram delatados porque Paulo expulsou um espírito de uma mulher, um espírito adivinho que fazia dar lucro. Fala aqui, as suas adivinhações davam muito lucro a seus senhores. Por fim, Paulo enfadou-se e esse espírito ficou
acusando Paulo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Repetiu isso por muitos dias. Por fim, Paulo enfadou-se, voltou para ela e disse ao Espírito: ordeno-te em nome de Jesus que saia dela. E na mesma hora ele saiu. Vendo que esvaeceram a esperança do lucro, pegaram Paulo e Silas, e levaram ao foro à presença das autoridades e acusaram-nos. Então, porque ele tirou a possibilidade de lucro, eles foram levados para o foro e foram acusados de... Aqui fala o seguinte: eles pregam um modo de vida que nós, romanos, não podemos admitir nem seguir. E aí eles foram açoitados, presos. E tem uma parte aqui que é muito massa. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus, e os prisioneiros os escutaram. Então, açoitados, presos, eles estavam orando e louvando a Deus. Essa passagem aqui, ela fala sobre a liberdade. Liberdade não é uma situação, não é uma condição física, é um estado de espírito. A liberdade, ela tá dentro, ela não tá fora. Ela não é o que a gente vê, ela é o que a gente vive aqui dentro. As prisões, as amarras, os cárceres são internos. Eles estavam presos fisicamente, mas a adoração deles não cessou. Eles não se intimidaram pela situação. Eles continuaram a missão deles, o propósito, o que ardia no coração deles era Deus. Não era situação nenhuma. Então a situação abalou esses homens. E quantas vezes por tão pouco, nós nos deixamos abalar, nos deixamos abater, e na hora da dificuldade, se as coisas não saem como a gente espera, se as coisas não acontecem como nós planejamos, ou se mudam um pouquinho, a gente cessa. A gente cessa de falar com Deus. A gente cessa de louvar. Então, quanto do nosso amor tem sido por interesse, pelo que Ele pode nos dar, pelo que Ele pode fazer por nós? E que parte do nosso amor que é genuína por Ele? Que o Espírito Santo possa nos conduzir para um lugar do nosso coração em que Ele conhece o amor e o temor a Deus de uma forma pura, gloriosa, significativa. Que os nossos olhos não se voltem pelo interesse, que os nossos corações sejam verdadeiros, independente do que Ele possa fazer. Tem uma música que fala: mesmo com a geladeira vazia, mesmo com o casamento estragado, mesmo sem comida na mesa, mesmo com doenças, mesmo com enfermidades, Ele continua sendo o centro.
não é pelo que Ele faz por nós, é por quem Ele é. Que a nossa adoração acontece, é por quem Ele é. Não pelas promessas. As promessas já são promessas. É promessa, já está cumprida. Não tem chance de voltar atrás. Deus não volta atrás nem se arrepende. Não é por isso que a gente tem que adorar a Deus. E nem por obrigação. É a verdade do nosso coração, é a necessidade que o nosso coração encontra de acessar, de encontrar esse Pai. Esse Pai que nos amou primeiro, esse Pai que nos ama, independente. E mesmo sabendo, né, das nossas imperfeições, é a sede que mora no nosso coração de encontrar esse Pai, de se entregar para Ele, de ser conduzido por Ele. É a sede, é o desejo ardente de conhecer, de ter intimidade, de conviver, de sentir. Não é pelo que Ele pode fazer tudo, né? Então, até onde vai o nosso amor? Quão frio está o nosso amor? Como podemos reavivar esse desejo, essa sede, essa saudade de estar com o Espírito Santo em nós, de sentir que Ele está aqui, de sentir a sua presença, de sentir o seu amor, de sentir sua manifestação, de não conseguir viver sem Ele, porque nós viemos dele. Como viver sem Ele? Como que a gente suporta uma vida sem Deus? Uma segunda parte que me chama a atenção é quando Paulo ele recusa que os lictores falam para ele se sair da prisão e ir embora. Ele fala, mas vocês nos humilharam, tiveram um proceder de desdenho conosco, publicamente, e agora estão se retratando conosco no oculto. Então a humilhação é pública, a retratação é privada. Não há de ser assim. Não há de ser assim. Ele fala que não vai acontecer dessa forma e ele determina como que tem que ser o proceder. Venham eles e soltem-nos pessoalmente. Então ele não aceitou um posicionamento de humilhação, de desprezo. Ele não deixou que fosse ocultado a retratação dos homens que erraram, porque eles não erraram com eles erraram com Deus aqui.
Eles realmente não tinham feito nada, né? Como sempre. Mas ficaria impune e ninguém saberia. E eles ficariam com a imagem de que estavam errados perante toda aquela sociedade ali. E eles disseram, não pode ser assim. Como que a gente tem também agido na nossa vida? Permitido que erros ficassem ocultos. Permitindo que retratações passassem em branco por retratações passadas em branco, como se não fossem de importância, é que coisas, que distratos acontecem, é que as coisas acontecem, porque quando um erro ele não é reconhecido e ele não é retratado de forma apropriada, de forma valorosa, de forma significativa, é como se aquele erro fosse pequeno demais para merecer atenção. E aí, quem sofre com aquele erro? Fica por isso mesmo? Não, né? Os erros precisam ser retratados e não no oculto, no público. Eles precisam ser retratados. Eles precisam ser reconhecidos. Deus, ele deixa muito claro que ele sabe que a gente vai errar, mas que o nosso arrependimento, que é o que transforma tudo, né? Não dá pra arrepender mais ou menos. Fala, não, tá tudo certo. Ou é ou não é. Ou arrepende ou não arrepende. Posicionamento de verdade, né? É isto. Pra hoje é isto.